Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre o que é o comunismo. Uma perspectiva um pouco diferente, vamos apresentar para vocês a visão por trás do comunismo. Todos os partidos de esquerda no Brasil, nós já falamos que eles não definem qual é a linha de esquerda a qual eles pertencem. Nós já falamos para vocês que há precisamente 3 tipos de esquerda somente, não há um quarto tipo. Comunismo, fascismo e nazismo, por ordem de implementação dentro do Ocidente no século XX. Dentro da linha comunista, nós temos duas vertentes clássicas. Quando o comunismo surge na Rússia, ele tem 2 frentes de atuação. Tem os bolcheviques e os mencheviques. Os bolcheviques são aqueles que assumem o poder e que têm uma atitude muito brutal quando declaram a Revolução Russa. Os mencheviques também assumiram o poder naquela altura e depois dos bolcheviques cometerem aquela brutalidade de assassinatos, a situação ficou um pouco dramática, ou para não dizer bastante dramática, e os mencheviques assumem o poder. Os mencheviques têm uma linha de atuação mais leve. Eles são contra a mortandade, o assassinato em massa e de uma forma massiva, expressiva, aparente. Resulta dos mencheviques, da linha menchevique, aquilo que posteriormente vai surgir na Inglaterra chamado de socialismo fabiano. O socialismo fabiano é exatamente a linha do PSDB. O PSDB deriva dos mencheviques, né? Que é essa linha que surge na Inglaterra, mas é uma linha comunista. A forma de atuação deles, portanto, é uma forma de atuação diferente da linha dos bolcheviques. Mas muito bem, de toda feita, existe uma característica comum ao comunismo, né? E essa característica comum que hoje nós vamos falar para vocês, que nós não temos a menor condição de entender o que está se passando dentro do Brasil, nem de entender as propostas dos partidos de esquerda brasileiro que não se assumem. Porque quando um partido brasileiro fala que ele é de esquerda, ele será o quê? Ele será comunista, fascista ou nazista. Os partidos de esquerda do Brasil são comunistas, né? E eles adotarão o espírito do comunismo. É este espírito, é parte desse espírito que eu quero conversar com vocês hoje, porque parte desse espírito que é precisamente a raiz fundamental que não nos é contada. Num primeiro momento, o que nós precisamos entender? O comunismo não é e nunca foi um partido político. O comunismo é alguma outra coisa que utiliza-se da política, da economia, da cultura, da religião e do sistema jurídico para atuar. Ele infiltra-se nessas linhas e atua. Se nós pudéssemos definir o que os grandes pesquisadores dizem em relação ao comunismo, e hoje nós vamos conversar com vocês sobre um grande livro. O comunismo, ele se apresenta como um partido único. No caso do Brasil, ele está fatiado, mas esse fatiamento é de superfície, é para dar uma aparência de democracia. O comunismo se apresenta, é um partido único com tendências messiânicas. Essa é a razão pela qual o Lula sempre foi apresentado como um salvador. Essa é a razão pela qual o Lula faz comparações da pessoa dele com Jesus Cristo. Vocês podem pensar que isso é uma tergiversação. Não é, não. O comunismo é uma religião política. Ele não é um partido político. O comunismo é uma religião política e é também uma soteriologia. Nós vamos explicar isso. Ou seja, o comunismo é uma doutrina religiosa apocalíptica, revolucionária,
axiofóbica. Axiofobia é aquilo que é hostil aos valores. Quais os valores? Os valores humanistas e os valores do Ocidente cristão. E vocês vão entender por quê. O comunismo é também uma doutrina mnemofóbica. O que é isto? Mnemofóbica é uma doutrina que visa a ocultação, adulteração e destruição ou aniquilamento da memória cultural do país no qual ele atua. E, notadamente, da memória cultural do Ocidente. Por quê? Porque o comunismo visa, entre outras coisas, precisamente o seguinte: reconstruir o mundo. Vamos explicar. Na tradição ocidental, judaica cristã, o mundo foi feito por um Deus de direito, um Deus criador. Esse Deus tem 3 características. Ele tem 3 atributos principais. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Este Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Este Deus é transcendente. Foi este Deus que criou o mundo, a natureza e todos os seres criados. A partir do momento que a segunda pessoa de Deus, ou seja, o Cristo, o Filho, vem ao mundo, ele vem com uma proposta de redenção. Não é? A humanidade peca no paraíso terrestre, portanto, no jardim do Éden. Existe toda aquela tragédia que se desenrola no início da criação do mundo, que dá-se dentro do paraíso bíblico, e o homem origina a partir daquilo o chamado pecado original. Segundo a promessa de Deus, o pecado original será corrigido no fim dos tempos, através da atuação e da intermediação de Nossa Senhora da Conceição, a padroeira do Brasil e de Portugal, que é chamada de Imaculada Concepção de Maria. Pois muito bem. Então o mundo caminha em direção a um apocalipse, a um fim dos tempos, onde esse fim dos tempos não significa que o mundo será destruído, significa que o mundo será refeito, retirado do mundo a sua parcela de pecaminosidade. Isso se chama a parousia universal. É quando haverá o congraçamento de todos os seres criados. E a criação entrará em outro patamar. Mas veja que esta condução da história está sob a tutela de Deus, portanto, de um ente supremo. O que diz o comunismo? O comunismo fala que Deus, o Deus judaico-cristão, criou o mundo de uma forma errada. Como Deus criou o mundo de uma forma errada, o comunismo reconstruirá o mundo. O objetivo, precisamente, do comunismo é reconstruir, portanto, o mundo, porque o mundo tem um erro na criação. Para reconstruir o mundo, o comunismo precisa destruir o mundo que Deus criou. Para destruir o mundo que Deus criou, ele vai lançar mão da violência, do mal. O mal, portanto, de uma categoria religiosa, passa a ser um instrumento de ação para efetivar a reconstrução. Então, o que objetiva o comunismo? A grosso modo, ele objetiva como uma doutrina, como uma religião política. O que o comunismo objetiva como uma religião política? Daí a soteriologia. Ele objetiva destruir a criação, destruir todos aqueles que fazem parte deste pensamento criador. Daí a destruição da memória cultural judaica cristã, a perseguição aos cristãos, o assassinato aos judeus, o assassinato em massa aos cristãos. Isso se chama soteriologia.
é o que está por trás da base da soteriologia. Com isto, ele objetiva, então, dentro dessa destruição, a construção de uma outra etapa na história da humanidade. Então, o comunismo, ele lança, ao destruir a criação, ele a reconstruirá sob as bases que eles, comunistas, entendem ser as bases verídicas. Pois muito bem, aonde isto já está expresso? No Manifesto do Partido Comunista. Aqui está contido quase tudo. E é muito importante vocês terem, é raríssimo, mas o programa do Partido Comunista da União Soviética e fazerem um paralelo do Manifesto do Partido Comunista com o programa do Partido Comunista com os estatutos dos partidos de esquerda do Brasil. Mas, como a maioria das pessoas não tem entendimento do fundamento da religião política por trás do comunismo, elas não entendem o cenário. Pois muito bem. Então, nós vamos fazer 2 vídeos explicando para vocês isso. Este é o primeiro vídeo. Então, voltando. O comunismo pretende, por conseguinte, a destruição do mundo. E ele vai reconstruir o mundo. Qual é a diferença que existe entre... o comunismo assume, portanto, o papel de Deus. Qual é a diferença básica entre Marx, os discursos de Marx e de Lenin? Marx é anterior a Lenin. Marx fala que esse papel messiânico será feito pelo proletariado, pelas classes sociais. Lenin fala que este papel será feito pelo Estado, né? O Estado. Então, tanto as classes sociais de Marx quanto o Estado de Lenin tornam-se o novo Messias, através do qual o mundo será destruído. E depois do mundo destruído, essas figuras entronizarão Deus no poder. Não é? Então, essa é a razão pela qual existe um livro brasileiro poderosíssimo, A Religião Civil do Estado Moderno. Esse livro é vital para vocês entenderem o que significa o Estado inchado, o chamado Estado patrimonialista, e qual é a razão pela qual tanto o PT, quanto o PSDB, quanto todos os partidos socialistas, inclusive na Europa, quanto o Partido Democrata dos Estados Unidos, qual é a razão pela qual esses partidos, todos comunistas, nazistas, fascistas e socialistas, vão criando propostas de fazer um inchamento do Estado. A partir do momento que o Estado vai ficando inchado, o Estado vai dando cada vez mais benefícios sociais, o Estado vai tornando as pessoas dependentes das políticas do Estado. O Estado passa a funcionar como um pai. Só que o Estado comunista não é um pai, ele é Deus. Então, o que está sendo criado, o que foi gestado ao longo de todo o século XX, é precisamente isto: a proposta da criação de um Estado moderno nas nações, que seja um Estado religioso. Sem este ponto de vista, sem este entendimento, não é um ponto de vista, desculpa, sem este entendimento básico, nós não conseguimos entender de fato o que é o comunismo. Dito isto, vamos passar agora, aguarde para um segundo vídeo, para que vocês entendam o que está por trás da proposta comunista. Sem entender isso, vocês não entenderão a razão dos movimentos de esquerda e, inclusive, os deslocamentos desses movimentos, tais como por que o MST, por que o PT, por que o PSOL, por que o PCdoB, por que o Fernando Henrique, ao criar o MST, confere a esses grupos o direito
de praticar violência, de invadir fazendas, de matar criações, de destruir plantações? Por que o presidente da CUT se sente no direito de ameaçar o povo brasileiro e de chamar a população civil, que eles classificam como povo, para a luta armada? Isso só se justifica e só se entende a partir da perspectiva de uma religião política soteriológica, revolucionária, axiofóbica, minemofóbica. Esperamos que essa introdução tenha sido útil para recordar, então, o comunismo não é um partido político. O comunismo é uma religião política e é uma soteriologia. Até o próximo vídeo.